Memórias Póstumas de Brás Cubas. Resumo: Machado de Assis. Resumo do romance, dos personagens e biografia de Machado de Assis. Vamos falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, ao criar um narrador que resolve contar sua vida depois de morto, Machado de Assis muda radicalmente o panorama da literatura brasileira, além de expor, de forma irônica, os privilégios da elite da época. Começamos então o resumo. A infância de Brás Cubas, como a de todo membro da sociedade patriarcal brasileira da época, é marcada por privilégios e caprichos patrocinados pelos pais. O garoto tinha como brinquedo de estimação o negrinho Prudêncio, que lhe servia de montaria e para maus tratos em geral. Na escola, Brás era amigo de traquinagem de Quincas Borbas, que aparecerá no futuro defendendo o humanitismo misto da teoria darwinista com o borbismo, aos vencedores as batatas, ou seja, só os mais fortes e aptos devem sobreviver. Na juventude do protagonista, as benesses ficam por conta dos gastos como uma cortesã ou prostituta de luxo chamada Marcela, a quem Brás dedica a célebre frase: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Essa é uma das marcas do estilo machadiano, a maneira como o autor trabalha as figuras de linguagem. Marcela é prostituta de luxo, mas na obra não há em nenhum momento a caracterização nesses termos. Machado utiliza a ironia e o eufemismo para que o leitor capite o significado. Brás Cubas não diz, por exemplo, que Marcela só estava interessada nos caros presentes que ele lhe dava. Ao contrário, afirma categoricamente que ela o amou, mas fica claro que, naquela relação amor e interesse financeiro, estão intimamente ligados. Apaixonada por Marcela, Brás Cubas gasta enormes recursos da família com festas, presentes e toda sorte de frivolidades. Seu pai, para dar um basta à situação, toma a resolução mais comum para as classes ricas da época. Manda o filho para a Europa estudar leis e garantir o título de bacharel em Coimbra. Brás Cubas, no entanto, segue contrariado para a universidade. Marcela não vai como combinar a desperdício dele, e a vingança começa triste e lúgubre. Em Coimbra, a vida não se altera muito. Com o diploma nas mãos e total inaptidão para o trabalho, Brás Cubas retorna ao Brasil e segue uma existência parasitária, gozando dos privilégios dos bens nascidos do país. Em certo momento da narrativa, Brás Cubas tem seu segundo e mais duradouro amor. Enamora-se de Virgília, parente de um ministro da corte. Aconselhado pelo pai, que via no casamento com ela um futuro político, no entanto, ela acaba se casando com Lobo Neves, que arrebata do protagonista não apenas a noiva, como também a candidatura a deputado que o pai preparava. A família dos Cubas, apesar de rica, não tinha tradição, pois construíra a fortuna com a fabricação de cubas, tachos à maneira burguesa. Isso não era louvável no mundo das aparências sociais. Assim, a entrada na política era vista como uma maneira de ascensão social, uma espécie de título de nobreza que ainda faltava a eles. Lista de personagens, vamos lá. Brás Cubas, filho abastado da família Cubas, é o narrador do livro, conta suas memórias escrita após a morte e nessa condição é o responsável pela caracterização de todos os demais personagens. Virgília, grande amor de Brás Cubas, sobrinha de ministro e a quem o pai do protagonista via como grande possibilidade de acesso para o filho ao mundo da política nacional. Marcela, amor da adolescência de Brás. Eugênia, a flor da moita, nas palavras de Brás, já que era filha de um casal que ele havia flagrado quando criança namorando atrás de uma moita. O protagonista se interessa por ela, mas não se dispõe a levar adiante um romance porque a garota era coxa. Nha Loló, última possibilidade de casamento para Brás Cubas, moça simples que morre de febre amarela aos 19 anos. Lobo Neves, casa-se com Virgília e tem a carreira política sólida, mas sofre o adultério da esposa com o protagonista. Quincas Borba, teórico do humanitismo, doutrina a qual Brás Cubas adere, morre demente. Dona Plácida, representante da classe média, tem uma vida de muito trabalho e sofrimento. Prudêncio,
escravo da infância de Brás Cuba, ganha depois a sua alforria. Sobre Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, na cidade do Rio de Janeiro. Neto de escravos alforriados, foi criado em uma família pobre e não pôde frequentar regularmente a escola. Porém, devido a seu enorme interesse por literatura, conseguiu se instruir por conta própria. Entre os 6 e os 14 anos, Machado de Assis perdeu sua irmã, a mãe e o pai. Aos 16 anos, Machado conseguiu um emprego como aprendiz em uma tipografia, vindo a publicar seus primeiros versos no jornal A Marmota, em 1860. Passou a colaborar para o Diário do Rio de Janeiro e é dessa década que datam quase todas as suas comédias teatrais e Crisálidas, um livro de poemas. Em 1869, Machado de Assis casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, sem o consentimento da família da moça, devido à má fama que Machado carregava. Porém, este casamento mudou sua vida, uma vez que Carolina o apresentou à literatura portuguesa e inglesa. Mais amadurecido literariamente, Machado publica na década de 1870 uma série de romances tais como A Mão e a Luva, 1874, Helena, 1876, vindo a obter reconhecimento do público e da crítica ainda na década de 1870. Machado iniciou sua carreira burocrática e, em 1892, já ocupava o cargo de diretor-geral do Ministério da Aviação. Através de sua carreira no serviço público, Machado de Assis conseguiu sua estabilidade financeira. A obra literária de Machado era marcadamente romântica, mas na década de 1880 ela sofre uma grande mudança estilística e temática, vindo a inaugurar o realismo no Brasil, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881. A partir de então, a ironia, o pessimismo, o espírito crítico e uma profunda reflexão sobre a sociedade brasileira se tornarão as principais características de suas obras. Em 1897, Machado funda a Academia Brasileira de Letras, sendo seu primeiro presidente e ocupante a cadeira 23. Em 1904, Machado perde a esposa após um casamento de 35 anos. A morte de Carolina abalou profundamente o escritor, que passou a ficar isolado em casa e sua saúde foi piorando. Dessa época datam seus dois últimos romances, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Machado morreu em sua casa no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Seu enterro foi acompanhado por uma multidão e foi decretado luto oficial no Rio de Janeiro. Seus principais romances são Ressurreição, 1872, A Mão e a Luva, 1874, Helena, 1876, Yaya Garcia, 1878, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, Quincas Borbas, 1891, Dom Casmurro, 1899, Esaú e Jacó, 1904 e Memorial de Aires, 1908. Além dessas obras, Machado de Assis possui uma extensa bibliografia que abrange poemas, contos e peças teatrais. Se você gostou do audiolivro ou do livro áudio sobre Brás Cubas de Machado de Assis, já deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos que estão aí estudando para o vestibular 2019. Literatura e vestibular, trabalhando para o seu futuro. Já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo.